Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas do Apocalipse. Nessa série de vários vídeos aí, estamos estudando verso a verso de todo o livro do Apocalipse. E como de costume, né, nós estamos tentando recuperar os marcadores linguísticos, as referências do Antigo Testamento, para que nós possamos realmente interpretar a Bíblia como ela mesma se auto-interpreta. Beleza? Nós estamos no 8º vídeo, Satanás, o inimigo derrotado. E durante esse vídeo, depois do último vídeo das trombetas, né, teremos milhares de horas. Teremos um vídeo bastante light, porque é somente o capítulo 12, onde nós vamos tratar aqui a mulher vestida do sol, quem que é essa mulher, do dragão, do deserto, o que é esse deserto, do povo remanescente, como que nós podemos identificar, né, esse povo remanescente, quais as características que esse povo tem. E com certeza, né, tem muita coisa aí para nós explorar. Vai ser um vídeo mais curto, né, mas com certeza, seguindo aí a série do Apocalipse, nós vamos aprender verso a verso o que esse livro tenta revelar sobre Cristo. Chama a vinheta. Bom pessoal, antes de nós então explorarmos essas entrelinhas desse capítulo 12 de Apocalipse, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar os links para o grupo do WhatsApp Família Entre Linhas 1, que há bastante discussão, inclusive nesta semana o pessoal estava discutindo sobre os 144 mil, e aí é muito texto, muita referência. Quem gosta, tente entrar lá, vagas limitadas, e tem o Família Entre Linhas 2, que é o grupo mais tranquilo, é mais para troca do material do canal e avisos aqui somente do canal, beleza? Tem aqui também o link para os materiais que o canal produz. Então, por exemplo, os slides que nós vamos apresentar aqui, eles estão aqui no link lá no Google Drive. Todos os demais slides estão lá para você poder ver, porque às vezes a gente dá um zoom aqui, você não consegue ver. Pega os slides lá, você vai ter detalhadamente o texto e todas as imagens aí que nós apresentamos, beleza, pessoal? Fica também um apelo para que você se inscreva no canal se você gostar. Dê o seu like, é muito importante o seu manifesto através do like. Acione o sininho para saber que sempre nós estamos lançando coisa nova. Comente, é importante que nós saibamos a sua reação de acordo com esses materiais que temos postado, principalmente sobre esse livro tão enigmático. E pedimos para que você compartilhe essa mensagem, porque nós estamos vendo muita gente às vezes interpretando o Apocalipse de uma maneira totalmente distorcida. Tem milhares e milhares de visualização. Então que essa mensagem, verso a verso, Bíblia com a Bíblia, que ela seja dissimada, seja distribuída e alcance o maior número de pessoas. Nós estamos na campanha, né, 10 mil inscritos, isso é muito importante, né, não para que alguma vanglória aqui do canal, mas na verdade é porque um canal com 10 mil inscritos ganha na plataforma um status maior e consegue usar alguns recursos que nós ainda não temos. Então, né, se inscreva se você não é inscrito e ajude-nos a obter mais inscritos nesse canal aí, beleza pessoal? Bom, vamos lá então, vamos começar então verso a verso. O Ricardo aqui, eu sou o Lúcio, para quem não conhece, eu esqueci de apresentar, e esse é o Alexandre. Verso a verso, capítulo 12, verso 1, aqui com o slide, beleza? Vamos lá, são 8, Satanás é o inimigo derrotado. Verso para memorizar, como a gente tem verso a verso, não precisa, a gente vai lendo, né? Bom, vamos chegar nele depois. A gente fez a lição passada em 2 horas, essa provavelmente vai ser um pouquinho mais curta. A gente também pede desculpa, porque eu estou indo para Aracaju e fiz meio correndo, vai ter algumas coisas aqui que vão estar um pouquinho fora de tempo, fora deslocado. Inclusive eu achei que era o capítulo 12 e o 13 e não quase que entramos na besta do mar, na besta da terra. Eu entrei, né? Mas vamos lá. Então vamos lá, voz do além, Apocalipse 12, 1. E apareceu um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, e a lua era debaixo de seus pés, e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Beleza, primeira coisa, esse sinal no céu aqui, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre esse sinal no céu, quando a gente for, porque existem algumas palavras em hebraico para milagre, e o sinal no céu seria o ot, e essa expressão ot é uma atuação divina. Então, e se viu um sinal no céu, a saber, agora vamos lá, uma mulher vestida de sol. A gente vamos procurar no Antigo Testamento algo que possa nos dar uma luz no que tange ao que seria mulher. Vamos lá, vamos dar uma lidinha em Oséias. Lê lá, Lúcio, Oséias 1, 2.
O princípio da palavra do Senhor por Oséias, disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Isso. Eshet Zenunim. Essa expressão Zenunim significa prostituição, adultério ou libertinagem. Entendo que seria esta expressão a mais adequada, seria uma mulher adulta. Qual era a razão disso, que Oséias arrumou isso? Os profetas, eles faziam atos simbólicos que eram relacionados com a sua mensagem. Isaías andou nu, né? Sim. Jeremias, um jugo, colocou um jugo, uma canga, né? Um jugo sobre o pescoço, igual aquele jugo que se coloca nos animais. Por quê? Porque ele estava trazendo uma mensagem de que eles seriam cativos, que eles iriam, o jugo babilônico ia cair sobre eles. Aqui Oséias, qual era a mensagem desse profeta? Vamos imaginar essa cena, uma cena muito bonita que o Alexandre gosta também. Está lá no Monte Sinai, trovões e raios, coisa e tal, e se entregando a Moisés, a Moshe, o Aseret Debrot, os 10 ditos, ou como nós chamamos aqui no Ocidente, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é uma ketubá, é um contrato de casamento. Moisés desce do monte com o contrato de casamento. A esposa, já estou adiantando, está lá embaixo, adulterada, bezerro de ouro. Moisés pega e quebra o contrato de casamento, mas Deus diz: não, Moisés. Aí Deus faz um outro contrato de casamento. E este adultério espiritual da esposa, ele continuou até os dias de Oséias. E a mensagem de Oséias é justamente sobre essa idolatria, que simbolicamente é um adultério espiritual. Então, mulher, em profecia, estava vinculado a Israel, a igreja, o povo de Deus, ao povo de Deus, noiva, né? A noiva. O detalhe: não, Israel é só judeus? Não, veja bem, gente. Jacó se torna Israel depois de lutar com Deus. Isso é pegar, aí é que o nome é modificado. E o apóstolo Paulo deixa muito claro que quem não se apega, não luta, mas a luta de Jacó é diferente, era para grudar. Não te larga enquanto não me abençoar. O Israel é aquele que não larga o Messias enquanto não for abençoado. Esse é o Israel. Quem não vive desse jeito está prestes a ser cortado. Então, por isso que essa mulher, ela diz respeito àquele binômio neologístico que se criou, Israel espiritual. Então, essa mulher aqui, e veja bem, note que essa mulher está vestida de sol. Sol, o fogo, nós já falamos, presença do Eterno. Então, essa mulher vestida de sol é uma mulher que ela está cheia da presença do Eterno, do contato com o Eterno. Mas tem mais detalhes aqui. Vamos lá. Lua era debaixo dos seus pés. Pés, a noção de caminho. Agora, aonde que está aqui a passagem? Não está aqui. Vamos lá. O apóstolo Paulo falou em Colossenses. Lê lá, Lúcio. Colossenses diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Perfeito. Esta frase aqui, ela está representada aqui. As festas judaicas eram baseadas no calendário lunar, a lua. Veja bem que aqui tem debaixo dos pés. E aqui o apóstolo Paulo fala aqui, sombra de coisas futuras. Pessah, ela simboliza, e o corpo é Cristo. Então, Pessah é uma dessas festas que estão com base na lua. Então, significa o quê? Cristo morre. Hag Masot, Cristo sepultado. Rabikurim, Cristo ressuscita. Shavuot, Cristo manda o Paracletos, o Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo. Então, Pentecostes, a festa de Shavuot, semanas, é derramamento do Espírito Santo. Shafarot, trombetas. E Yom Kippur, ou o dia da expiação, quando Cristo, como sumo sacerdote, passa do santo para o santo dos santos. E Sukkot, quando ele volta para nos levar. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Agora, 12:2, Lúcio. 12:2, estava grávida e gritava com dores de parto e com ânsias de dar à luz. Beleza. Aqui o Alexandre pode ler que é a parte do cumprimento.
Você pode ler lá, Alexandre. Mateus 2:2. Dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Esse é o momento em que os chamados reis magos, né, vão atrás de Jesus Cristo. Isso, exatamente. Então, bom, agora ficou faltando aqui o quê? Ficou faltando aqui a coroa com 12 estrelas. Coroa, tranquilamente, o símbolo de vitória. E o 12, símbolo de povo de Deus. Lembra que nós estávamos falando de Jacó, que muda o seu nome, muda a sua fama, reputação, porque Shem em hebraico é nome, mas também significa fama, reputação. Quando se agarra, quando se apega, quando tem emuná. Emuná é isso, é se prender. E o 12, nós vemos lá, as 12 tribos de Israel. Por isso que esse 12 é símbolo do povo de Deus. Mas vamos lá, agora o Alexandre deve ter alguma coisa para falar sobre o ponto de cumprimento com relação a isso daqui. Beleza. Duas perspectivas rapidamente. Uma primeira perspectiva, ela associa a figura da mulher vestida de sol, a interpretação católica, à Virgem Maria. Então, essa mulher vestida de sol seria a Virgem Maria, e essas dores de parto é para o nascimento do menino Jesus. Uma segunda interpretação vai falar que também se refere ao nascimento de Jesus, mas não identifica especificamente essa mulher vestida de sol como sendo Virgem Maria, mas como sendo a igreja. Uma terceira interpretação ainda, eu considero ela muito interessante particularmente, entende aqui como nascimento de Jesus, sim, só que entende mais, entende como um processo de parto do cristianismo mesmo. Então seria uma menção à igreja cristã do primeiro século, período apostólico ainda, que está em um processo de nascimento, em um processo de fazer-se, passa pela edificação do Cristo também. Então essa figura do bebê que está para nascer é Cristo, mas transcende e engloba, além de Cristo, toda a cristandade aí no período do primeiro século. A gente vai ver melhor isso quando no próximo slide nós vamos falar do dragão que está para se alimentar do filho que vem a nascer. Mas a gente vai retomar essa questão daqui a pouquinho. Isso. A base do Velho Testamento, com relação primeiro aqui à lua, né? Embaixo do pé. Lê para a gente, para o pessoal de casa lá, Lúcio, Salmos 81:3. Tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa solenidade. Isso. Essas festas, sempre se tocavam trombeta para o ajuntamento do povo em cada festa. E as festas seguiam o calendário lunar. E era com base no calendário lunar. Nossas solenidades, Hag, né, as festas, as solenidades. Esse é o versículo do Antigo Testamento que ficou faltando. O que calça aos pés essa mulher de branco, então, é a estrutura cerimonial do Antigo Testamento. Que exemplifica o caminhar de Cristo para a nossa salvação. Você pode notar lá, volta lá, Lúcio. Olha o caminhar de Cristo aqui, ó. Volta aqui, ó. Morre, ele morreu, aí ressuscita, ascende aos céus, manda o Espírito, avisa que vai fazer expiação, depois volta a vir pegar a gente. Esse é o caminho. Vamos lá, vem nos salvar. Agora lê lá, Lúcio, Apocalipse 12:3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Isso. Agora aqui é aquilo que eu falei, ó. Já adiantei um pouquinho, né? É a questão dos sinais. Ot significa enviar sinais para longe, sinal miraculoso ou milagre. Lê lá Daniel 8:2 para a gente ver aonde é que tem essa questão aqui do chifre. Aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia. Então, só para explicar para quem está em casa, Daniel, mais de 5 séculos antes do período que a gente está vendo aqui o profeta João escrever, né? Ele tem uma visão, tem um carneiro, e esse carneiro tem 2 chifres. E ele explica na visão que cada chifre representa um rei. Um chifre o rei da Média, outro chifre o rei da Pérsia. A expressão carne significa córneo. E ela é da mesma raiz da expressão caran, que significa brilhar, radiar, crescer em um corno, ou crescer em um chifre, ou tornar-se seco como um corno. Esse chifre, ele era também um símbolo de poder. O chofar, ou a trombeta, era feita
justamente deste chifre, deste córneo. Então aqui ele é um símbolo de um poder. Veja como aqui em Daniel faz uma referência às duas pontas, os dois córneos, a dois reis, ou seja, dois poderes, duas potestades. Agora, Alexandre, para a gente desenvolver essa interpretação aqui, eu vou convidar vocês a darem um tempinho em Apocalipse e ver o paralelo desses números aqui, 7 cabeças e 10 chifres, lá na profecia de Daniel. Em Daniel capítulo 7, Daniel tem uma visão, se sucedem 4 animais vindo do grande mar em sequência. Não vou entrar em detalhes sobre esses 4 animais, seria um outro estudo, mas a gente consegue alinhar essa profecia de Daniel com os grandes reinos da terra. E aí chega no 4º animal e ele faz a seguinte descrição acerca do 4º animal. Veja só, versículo 7. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso. Daniel 7:7. E sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Olha só. Esse animal de Daniel tem 10 chifres. Esse animal de Apocalipse tem 10 chifres. Então existe uma semelhança aqui, mas vamos ver mais. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu um outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Não vou entrar em detalhes sobre esse chifre que nasce ainda, mas a gente tem aqui um chifre nascendo, e para esse chifre nascer, caem 3. Se tirar 3 chifres de 10, ficam 7. Olha só o animal aqui de Apocalipse, 7 cabeças. Então esse animal de Apocalipse, ele englobaria tanto o período dos 10 chifres do animal terrível e espantoso de Daniel, capítulo 7, versículo 7, quanto o período em que caem os 3 chifres e ficam apenas 7 desse mesmo animal. Então esse animal de Daniel ele tem 2 fases, 2 períodos, e o animal aqui de Apocalipse englobaria esses 2 períodos. Desenvolvendo mais agora em termos de interpretação da profecia no seu cumprimento. Apocalipse, fazendo menção ao animal terrível e espantoso de Daniel, se associa a esse animal, que é o dragão agora que vem para devorar o filho, primeiro com Satanás, é claro, o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, só que é Satanás fazendo um uso de um poder político, de um poder militar nessa terra. O animal terrível e espantoso de Daniel, ele faz menção, ele faz referência ao Império Romano. Portanto, nós entendemos aqui que este animal, esse dragão com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, ou seja, 7 coroas, são 7 reinos, 7 reis, ele se refere ao Império Romano, tanto ao seu período de Império Romano pagão, antes de se converter ao cristianismo, quanto ao período posterior do Império Romano já convertido ao cristianismo. Esses detalhes a gente vai entrar um pouquinho mais para frente quando for falar dos 1260 anos. Aí a gente detalha um pouco mais da queda desses chifres. Como eu falei, eu peguei o Apocalipse e eu acho que li um pouquinho mais, até um pouco mais para frente. E o slide que fala com relação à cabeça, ele não vai estar aqui hoje, mas eu tinha preparado, né? Então eu vou ler aqui a referência do Velho Testamento com relação à cabeça. A gente vai lá em Salmos 118, 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Cabeça de esquina é lerosh pinar. E essa palavra rosh significa cabeça, significa chefe, significa pico, cume, começo, início, parte, ramificação superior, companhia. Então veja bem, cabeça também significa chefe. Então traz uma conotação de chefia. Se a gente pensar no que a gente acabou de ler lá em Daniel
E se a gente pensar na interpretação que o Alexandre falou, nós vemos a base linguística para essas 7 cabeças aqui serem 7 reis. Beleza, vamos para o próximo slide. Agora Apocalipse 12, verso 4. E a sua cauda levava arrastando a terceira parte das estrelas do céu, e lançou-as em terra. E o dragão parou-se diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, tragasse o seu filho. Isso, vamos lá. A questão da terceira parte, primeiro. Nós já trabalhamos na semana passada, quando a gente falou de trombetas, o que significa, onde a gente encontra na Bíblia essa noção de terça parte. E ela carrega uma noção de algo do que resta, do que remanesce de algo. No caso, nós citamos lá Zacarias, que ele cortava o cabelo. A terça parte ele colocava no meio da cidade, que simbolizava e queimava, simbolizava aqueles que iam morrer ali. Outro jogava no vento. Aqueles que vão ser dispersos. Mas outro feria a espada. Isso, mas aqueles que eram jogadores, eles iriam fugir, mas eles seriam pegos pela espada. E outros que de fato queriam remanescer. Agora aqui, então, essa terça é o que remanesce dessas estrelas do céu. Mas veja que o dragão é quem arrasta. O dragão, segundo o Apocalipse, é a antiga serpente. Então nós estamos já nos reportando a Torá, também chamado de diabo ou Satanás, o Ha-Satan. É o mesmo acusador que nós encontramos lá no livro de Jó. Então ele fez restar uma parte. Este número a gente pode interpretar, vou entrar um pouquinho na esfera do Alexandre, literal, como sendo um número quantitativo, um terço dos anjos do céu, ou como qualitativo. Isso na língua hebraica é muito comum, se utilizar números para passar qualidade e não quantidade. Eu, particularmente, sou dessa segunda interpretação, de que isso é os que remanesceram, o Satanás ele arrastou alguns remanescentes. Remanescente nem sempre é bom. É bom, exatamente. Nesse caso seria um restou. Nesse caso seria um remanescente muito mal, rebelde, vamos dizer, 200 rebeldes. Existem duas interpretações óbvias que eu vejo para essa terceira parte das estrelas, né? Uma delas são os anjos caídos, os anjos que descem com Satanás. Outra interpretação seria de que essa terça parte das estrelas do céu aqui que lança sobre a terra, que arranca, seriam os mártires, né? Aqueles que morreram, que foram assassinados, perseguidos pelo Império Romano, dirigido por Satanás. Então, existem essas duas interpretações, né? Poderiam ser tanto os anjos caídos com ele, quanto os mártires, as pessoas que ele perseguiu aqui. Essa posição dele se pôr diante da mulher que está em trabalho de parto, na intenção de devorar seu filho, a interpretação mais tradicional para ela é de que se trata da perseguição aos recém-nascidos. Satanás tentou, e a gente encontra isso lá nos evangelhos, né? A gente tem aqui a citação de Mateus 2,6, que o Ricardo já selecionou, né? Mateus 2,16, que fala de quando Herodes ele manda matar todos os meninos em Belém. Vai lá, Lúcio, voz além. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então, uma interpretação seria de que faz menção a esse mortandade de recém-nascidos aqui. Satanás tentando destruir o Messias antes que ele crescesse, antes que ele pudesse estabelecer aqui seu ministério. Então, uma interpretação seria essa cena. Outra interpretação seria de Satanás aqui no primeiro século, tratando de tentar devorar a descendência de Jesus, tratando de tentar devorar aqueles que iriam formar a igreja no primeiro século. Então, existem duas interpretações para essa mesma passagem. Porque mais para frente fala de descendência também. Isso. Mas vamos lá, Lúcio, Apocalipse 12:5. E deu à luz um filho macho que havia de apacentar todas as gentes com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Beleza. Apacentar com vara de ferro. Ok. Vamos procurar isso no Velho Testamento?
Vamos lá, Lúcio, lê lá pra gente, Salmos 2:9. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Beleza. Primeira coisa, não é igual. Porque aqui, tudo bem, tem uma vara de ferro, mas aqui esmigalha e aqui apacenta. É diferente. Será? É diferente. Não é diferente. Vamos lá. Coloquei aqui, isso aqui é o elemento prefixal, é o terroen. Só que ele vem dessa expressão aqui, ó, ha, que significa, vamos dar uma olhada aqui, apacentar. Apacentar. Por que será então que ele colocou ali esmigalha? Mas ó, apacentar, liderar, dirigir, governar, pastar, juntar-se, associar, seguir, quebrar ou destruir. Então o autor optou por essa última possibilidade. Mas o vínculo na língua hebraica, ele existe. Poderia ter sido traduzido por tu os governará com vara de ferro. Mas tudo bem. Mesmo assim, vamos continuar. Existe uma explicação antropológica. Você vai chegar a entrar nela ou não? Não sei, fale. Então, uma interpretação que eu já vi é de que essa vara de ferro era uma prática que alguns pastores usavam. Eu vou falar nisso. Você vai falar nisso? Agora. Então fala você. Então vamos lá. Mas não é só questão disso, depois você acrescenta se tiver mais alguma coisa. Vamos lá. Então faltou aqui a questão da vara de ferro. A vara de ferro, do elemento prefixal, beshevet. Esta vara em hebraico se chama shevet. Mas vamos prestar atenção agora em duas coisas que podem dar duas interpretações diferentes no texto. Primeira coisa, tudo bem, shevet de fato é uma vara, um bastão, uma varinha, ok. Mas também pode significar tribo ou clã. Então, veja bem, e governará então com vara de ferro, poderia trazer uma tradução de governar através de pessoas. O ferro, agora o detalhe, governar-se utilizando de pessoas. Agora o detalhe, ferro, que é barzel, ferro, beleza, ou pode significar o grilhão. Algema, né? O que é o grilhão? Este daqui é o grilhão. Então veja bem, são estruturas metálicas, uma conectada à outra. Então veja bem, tribos, umas, ou clãs, uns conectados aos outros. Então isto poderia indicar, e essa é uma interpretação, que esta vara de ferro não seria propriamente rigor, que é uma coisa que na língua portuguesa a gente já, de cara, uma corrente de ferro. Seria, na verdade, que seriam povos unidos. Povos unidos, obviamente, sob o governo daquele que lidera. Então, veja bem, então seria liderar com nações, com povos unidos. Essa seria uma interpretação, não sei se era nesse ponto que você chegar. Então, vai lá. Era de uma prática da criação de animais da região do Oriente Médio. Já ouvi falar, não li, coisa que me remete de sermões anteriores, mas que alguns animais que usavam muito de fugir, se batia na perna dele com uma vara de ferro e se colocava uma talinha, e aí essa ovelha não conseguia se locomover fugindo do rebanho. Então seria nessa ideia do esmigalharás mesmo. Isso. Essa opção seria talvez essa posição de partir ossos e de juntar ossos. Essa talvez seria a opção de quem escolheu essa tradução, que seria a opção dele. E fica aí a cargo, aí cada um escolhe, agora tem as duas posições. Agora você vai para a parte de cumprimento, né? Não, em termo de cumprimento aqui, nós temos as duas interpretações que eu já falei, né? Uma seria o nascimento de Jesus e outra seria o nascimento da igreja apostólica no primeiro século. Eu particularmente fico com a ideia de nascimento de Jesus. Último detalhe com relação ao Shevet. Shevet, ele tinha 3 funções. Que alguns optam, por exemplo, vamos supor, ele tinha uma parte curvada, também para a gente entender como seria mais ou menos esse governo, né? Tinha uma parte curvada que seria para o resgate.
Um cajado, né? Vamos supor, uma ovelhinha cai, ele pega aquela parte curvada, pega pelo pescoço e resgata. Ele teria aquela parte mais reta, que ele conduziria, que ele daria um toque. Para a ovelha ir para onde ele quer. Para a ovelha ir onde ele quer, então guiar. E ela teria também uma ponta, ela era pontiaguda. Para enfrentar o predador. Que seria a lança, que é no sentido de proteção, de proteger esta ovelha. Então, haveria um povo que seria utilizado para resgate de outros povos, para a proteção de outros povos e para guiar outros povos. E este povo entendemos nós que são todos aqueles que têm emuná no Messias. Vamos lá. Segue Apocalipse 12, verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, que é o que nós vamos ver agora, né? Onde tinha lugar aparelhado de Deus. Para lá a mantinham 1260 dias. Vamos lá, primeiro, deserto. Mulher a gente já explicou. Deserto. Onde que a gente encontra isso lá no Velho Testamento, deserto? Olha, é muito tranquilo. A Torá dividiu. Tem um monte de deserto. Isso, mas vamos para o deserto da Torá. Torá, Bereshit significa no princípio, Shemot, nome. E daí Vaikra, que seria o Levíticos, que significa o chamado. Daí Bamildavar, que seria no ermo, ou no deserto. E Devarim a palavra. Alguns entendem, eu concordo, que isso representaria o processo de santificação. Bereshit é no princípio, é o próprio Messias. Você ter emuná no Mashiach. Aí Shemot, aí o nome dele, a reputação dele, Shem, você se alimenta disso. Mas não para por aí. Aí quando você se alimenta disso, você recebe um Vaikra, recebe um chamado. E você vai para onde? Você vai para o ermo, para Mildred, você vai para o deserto. E lá no deserto você recebe Deva, recebe a palavra. Então seria um caminho do processo de santificação. Mas o que aconteceu nesse deserto? O povo ficou no deserto 40 anos. 40 anos se purificando da idolatria que os tinha contaminado no Egito. Então essa aqui é linguagem simbólica para a gente falar, Alexandre, se você quiser trabalhar no deserto. Em termos de cumprimento? E a mulher fugiu para o deserto, onde tinha lugar aparelhado de Deus, para lá manter durante 1260 dias. Existem muitas profecias que envolvem esse período, 1260 dias. Eu vou pedir licença. Aqui no livro do Merriam Maxwell, nós temos uma tabelinha na página 334 que apresenta essas profecias. Veja bem, Daniel capítulo 7, versículo 25, fala de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, período de 1260 dias. Daniel 12, 7, também um tempo e metade de um tempo. Apocalipse 11, 2, a gente já viu, fala de 42 meses. Apocalipse 11, 3, já vimos também, fala de 1260 dias. Apocalipse 12, 6, esse que está aqui. Apocalipse 12, 14, vai voltar a falar um tempo, tempos e metade de um tempo, a mesma expressão de Daniel. E Apocalipse 13, 5 vai falar de volta de 42 meses. Para a interpretação do Merriam Maxwell, e eu concordo com essa interpretação, todos esses períodos de 1260 dias são menção ao mesmo período. E o que acontece nesse período? O que é esse deserto? Alguns associam diretamente esse deserto aqui com os Estados Unidos, porque aqueles que eram perseguidos pela fé na Europa iam para os Estados Unidos e encontravam guarida lá. Assim como o povo de Deus, quando saiu do Egito, teria ido para o deserto. Teria ido para o deserto, sim. Só que eu não faço associação direta com os Estados Unidos, não. Por quê? O período de 1261 dias, ele tem um marcador para começar. O marcador para começar aqui em Apocalipse, ele não está tão claro. Mas quando a gente vai lá para o livro de Daniel, fica mais fácil de achar esse marcador. Por quê? Lá no livro de Daniel, e a gente viu a profecia em Daniel capítulo 7, fala de um animal que tinha 10 chifres, cai em 3.
e nasce uma ponta pequena. Essa ponta pequena faria a guerra contra os santos, atacaria o Altíssimo, trataria de mudar o tempo e a lei, e ela teria um período de domínio de 1260 dias, ou tempos e metade de um tempo. Se a gente encontrar o marcador para o início do cumprimento da profecia lá em Daniel capítulo 7, 1260 dias, a gente vai achar o marcador para o início do cumprimento da profecia dos 1260 dias aqui de Apocalipse. E que marcador é esse? Roma foi invadida por vários povos. O Império Romano estava decadente, a gente já estudou isso na semana passada. E essa Roma decadente agora viu a sua fronteira ser invadida por vários povos diferentes. Esses povos tinham suas próprias culturas, suas próprias religiosidades e suas próprias práticas. Mas dentre esses povos, tinha um povo que já era cristão. Vários povos que já eram cristãos. Só que esses cristãos eram cristãos arianos. Eram cristãos de uma prática religiosa que, primeiro, não reconhecia a autoridade do bispo de Roma. Segundo, não reconhecia a divindade de Jesus. Para eles, Jesus era um ser criado, era um ser menor do que Deus o Pai, não era Deus. Esses arianos deram muito trabalho para a Igreja Católica. O Império Romano estava decadente, praticamente não existia mais uma força militar para amparar o Império Romano, mas a Igreja Católica precisava fazer frente aos reis arianos, porque os reis arianos atacavam constantemente a Igreja Católica. E existia uma disputa doutrinária. Os reis arianos foram, por fim, derrotados. Que reinos foram esses? Segundo o Maxwell, no livro Uma Nova Era Segundo as Profecias de Daniel, esse livro aqui do Mervyn Maxwell. Segundo esse livro, Maxwell aponta que os Érulos, um desses reinos arianos, foram derrotados em 493. Os Vândalos, outro desses reinos arianos, foram derrotados no ano 534. E por fim, os ostrogodos tiveram a sua decadência a partir de 538. Portanto, o marcador para o início da contagem dos 1260 dias é o marcador para o início da ação fortalecida do poder papal. Que poder papal é esse? É o poder da Igreja Católica. Lá no livro de Daniel, capítulo 7, é representado por um chifre pequeno que nasce da cabeça da besta e que, para nascer, derruba outros 3. Nesse caso, essa ponta pequena é o poder papal e os 3 chifres derrotados são os 3 reinos arianos. O início para o período dos 1260 dias seria então ano 538. E o que marcaria o final dessa profecia? De 538 até 1798. Em 1798, período do Império Napoleônico, as tropas de Napoleão invadem a Itália, prendem o Papa e levam ele cativo para a França. Esse Papa vai acabar morrendo no exílio. Esse período de 1260 dias marca, por um lado, a ação poderosa da Igreja Católica na perseguição do povo de Deus, enquanto instrumento satânico aqui. Mas também marca, por outro lado, um período em que o povo de Deus seria alimentado no deserto. A mulher foge para o deserto. O que é esse deserto? Esse deserto aqui, ele vai ser as montanhas da Suíça, as montanhas da Itália, as regiões isoladas da Europa, onde povos como os valdenses se escondiam para poder praticar sua fé. Vai ser também a América, quando a partir do século XVI, XVII, as pessoas começam a migrar da Europa e vir para a América para conseguir praticar a sua fé nos Estados Unidos, sim. Só que o deserto aqui não é apenas os Estados Unidos. É toda a região, inclusive da Europa, aonde durante esses 1260 dias, a partir de 538 até 1798, o povo de Deus vai se esconder para poder praticar a sua fé. Ao mesmo tempo, são perseguidos pelo dragão. Duas entrelinhas, rapidinhas. Primeira tradução de Tyndale diz 1026 dias. Mas ela não é
não teve muita divulgação. Segunda coisa, quem vem do canal do Samuel Ramos sabe que ele faz uma distinção que quebra o paralelismo sinônico. Aquilo que o Alexandre falou é paralelismo sinônico. Tudo 1260 dias, seja dizendo 1260 dias aqui, ou como Tempo, metade de um tempo, 42 meses. Isso. Diz respeito à mesma coisa. Ele faz uma distinção. Diz que quando diz normal, significa uma coisa. Normal seria, vamos supor, 1260 dias, normal. Quando diz um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, anormal. Então daí ele fala que um seria literal e o outro seria profético. Não é a posição tradicional da igreja. A posição tradicional da igreja é que há um paralelismo sinônico. Gente, a interpretação do Samuel Ramos, ela produz muitos problemas quando a gente começa a generalizar ela para outras partes da Bíblia, para outras profecias, quando a gente vai estudar Apocalipse em paralelo com Daniel. Apesar de ser uma interpretação que seduz em muitos aspectos, é uma interpretação que não tem uma base de sustentação hermenêutica sólida. É uma interpretação frágil e, eu diria, em muitos aspectos falaciosa. Tá, vamos lá. Lúcio? Apocalipse 12:7. E fez-se-lhe uma batalha no céu. Miguel e mais seus anjos combatiam contra o dragão, e combatia o dragão e os seus anjos. Miguel, vamos falar um pouquinho de Miguel. Vamos procurar na Bíblia onde que a gente acha Miguel, algumas coordenadas. Primeiro, Lúcio, Daniel 12:1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Isso. Veja bem, gente, existia o Gadol Kohen. O Gadol Kohen é o sumo sacerdote, ou o grande sacerdote. E é a expressão utilizada aqui para Miguel, mas atribuindo ele a conotação, Miguel Hassar Hagadol. Essa expressão Sar, que é utilizada para príncipe, em hebraico ela também é utilizada para nobre. Optou-se por grande príncipe, porque pode dar aquela ilusão, príncipe tem um monte, não. Mas é um nome também de nobreza, mas tudo bem, vamos lá. Agora tem outras passagens, então a gente sabe que ele era Gadol, que ele era. Agora vamos a outra, Judas 1:9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo. Beleza, arcanjo. Tem algumas denominações religiosas que falam que não existem 20 e tantos arcanjos, 200 e tantos arcanjos. Gente, arque. Veja bem, quem é o seu arque-inimigo? É o principal. Tem 2 arques? Não tem como, é um arque. Então é um arcanjo, é o principal. Então, arcanjo Miguel. Ok, então é o principal dentre os arcanjos. Agora vamos continuar aqui mais. Isso, entre os anjos. Agora, entre os arcanjos não existem 2 arcanjos. Até o hino, ao coro dos arcanjos. Isso, agora vamos continuar. Ali. Isso. Agora tem o probleminha. Ao solo do arcanjo, isso. Aí poderia ser. Verdade, vamos lá. A Luz continua lendo Daniel agora. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Essa é uma citação Daniel de 7. Daniel. Daniel 7, se não me engano. Mas vamos lá. Micael Ehad Ha-Sarim. Primeiro, Micael significa, é como se fosse uma pergunta. Quem é como Deus? É uma pergunta retórica, uma pergunta que todos sabem a resposta. Aqui, veja bem, nós temos a expressão errada. Foi traduzido assim, um dos primeiros príncipes. Mas veja bem, se a gente for com uma tradução palavra por palavra, Micael, errado, que significa primeiro, mas também significa único. Mas será isso mesmo? Mas por que traduzir por primeiro? Veja bem, daí eles escolheram 2 palavras, querendo dizer que errado significa um dos primeiros. Mas não, errado significa ou primeiro ou único. A gente tem aqui na Shema, que está lá em Deuteronômio 6,4. Shema Israel. Daí o Yud Rei Vav Rei, né, que se lê Adonai. Elohim, daí Yud Rei Vav Rei de novo, está vendo sagrado. Adonai, errado. Ouve Israel. Daí o nome do Eterno, o nome de Deus,
né? Yahweh, nosso Deus, Yahweh, e Errad, único. Ou Israel, nosso Deus é único, a mesma expressão que está aqui, Micael Errad. É complicado você falar, ouve Israel, nosso Deus é o primeiro. É um dos primeiros. É um dos primeiros. É, um dos primeiros. Vamos pegar as duas expressões, porque aqui foi o que foi feito. Então, ouve Israel, o nosso Deus é um dos primeiros. Não dá, né? Então, por que aqui está de um jeito, aqui está de outro? Não tem nem base para isso. Então, essa expressão, Micael Errad Hassarim, ela traz uma conotação também de unicidade, novamente, e não de dualidade, como aparenta aqui o texto em português. Agora vamos lá, vamos entender um pouquinho mais também aquela questão da semente. Apocalipse 12, verso 9. Foi lançado o grande dragão, a saber, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Isso. Essa questão da semente nós vamos ver no próximo slide. Só já vou adiantar. Zerá, né, que significa semente, grão, sêmen, é o sêmen mesmo do homem, o esperma, significa também filho. Descendente, época. Vamos gravar o que? Essas duas aqui, tá? Filho e descendente, para a gente entender o próximo texto. Vai lá. Em termos de cumprimento profético aqui, não se refere propriamente a um tempo de futuro, mas está contando algo que aconteceu. Como? Por quê? É preciso explicar para João, é preciso explicar para o leitor do Apocalipse. Então, se tem uma cena de Apocalipse capítulo 12, versículo 1 até 6. Essa cena é da mulher e vem o dragão. Agora, do capítulo 7 até o capítulo 12, se explica de onde veio esse dragão, quem é esse dragão, e tem uma certeza que essa voz que proclama do céu, a partir de Apocalipse capítulo 10, que este dragão já está derrotado. Esse dragão que ataca a mulher, esse dragão que tenta matar o filho, esse dragão que persegue por 1260 dias, ele já está derrotado. A certeza de que Satanás é um inimigo vencido. Foi derrotado por quem? Por Miguel. Foi derrotado por Jesus Cristo. Próximo slide. Lúcio. E agora Apocalipse 12, verso 10, verso 11, 12, 13, 14 e 15. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora feita está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e a potência do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Beleza. No livro de Jó nós vemos a expressão Ha-Satan, é o acusador. Continua, Lúcio. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Sangue do Cordeiro. A gente vê o Korban Olá, o Korbanot. O Gadol, o Kohen, ou os Kohen, os sacerdotes, eles eram responsáveis por sacrificar um cordeirinho no altar do holocausto, que simbolizava Cristo morto na cruz. É o Korban Olá. Essa palavra Korban, mesmo que signifique sacrifício, ela tem uma raiz que significa aproximar-se. É a parcela da lei de Deus. Lembra que a gente fala que lei não é só guardar sábado, não matar, não roubar. Não. Tem essa parcela da lei que fala de como nós nos aproximamos do Eterno, que é o Korban. E nós nos aproximamos do Eterno dessa forma aqui. Essa forma simbólica, através do sacrifício de Cristo. E aquele cordeiro e aquele sangue derramado mostrar para a gente como nós devemos nos aproximar do Eterno. Vamos lá. E aí eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a vida até a morte. Já tinha lido, né? Portanto, alegrai-vos céus e os que nele habitais. Ai dos moradores da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E vendo o dragão que o lançaram na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho macho. A gente já viu isso aqui enquanto cumprimento profético, é o período que a mulher foge para o deserto e é sustentada por 1260 dias. Mas aqui nós vemos, veja bem, que não são 1260 dias diferentes, tá? É o mesmo período, ele está sendo narrado duas vezes com detalhes diferentes. Mas note o seguinte: vendo ela perseguiu a mulher que dera à luz a um filho macho. Aqui a gente já vê a semente. Esse filho macho é a semente. É passível de se entender, e entendo eu que aqui é Jesus. Agora nós vamos ver que tem mais. Sim. Vamos lá. Tem mais.
Apocalipse 12:14, foram dadas à mulher duas asas Isso, pode continuar. de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Para fazer essa soma aqui, pessoal, 360 tempos, 2 anos, então vai dar 360 mais 360, 720, né? Mais 360, metade de um tempo, metade de 360 dá 180. Se somar tudo, 1260 dias. Perfeito. E o último verso 12:15, e a serpente lançou da sua boca atrás da mulher a água como um rio, para que do rio a fizesse arrebatar. Vamos lá. Próximo slide. Uma característica interessante aqui sobre esse rio: água em profecia pode significar povos, multidões, nações. Então esse rio que sai da boca da serpente seriam povos sendo usados, sendo mobilizados por Satanás para perseguir o povo de Deus. Terceira se nós voltarmos até as trombetas, nós vamos ver que lá na quarta trombeta, se eu não me engano, terceira trombeta, desculpa. Lá na terceira trombeta, os rios e as fontes das águas se tornam em absinto, em águas amargas. E esse período faz justamente menção a um período de adulteração religiosa e de perseguição religiosa que o povo de Deus sofreria e de corrupção religiosa. Então essa água, como um rio que sai da boca da serpente, pode ser multidões perseguindo o povo de Deus, mas pode ser também aquelas águas amargas da terceira trombeta. Próximo slide, Lúcio. Bom, lê lá. Apocalipse 12:16, e a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou ao rio que o dragão lançara na sua boca. Primeiro, terra. Interpretação é que há se águas, povos, então terra Seria o ermo. seria o deserto. Né? Seria lugares pouco habitados. Abriu de sua boca, tragou o rio, ou seja, o rio que o dragão lançou. Então é a mesma imagem que o Alexandre já, aquele cumprimento que o E a Alexandre mesma falou. Cena da primeira parte de Apocalipse. Mesma cena. Apocalipse 12:17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra o remanescente da sua semente. Opa, olha aqui. Remanescente da sua semente. Agora nós temos uma característica importante aqui. Lá atrás nasce um filho macho, um varão. É o Messias. E ele tem descendência. É a semente. Só que agora aqui, ó, irou-se o dragão contra a mulher e foi guerrear contra o remanescente de sua semente. E qual a característica do remanescente de sua semente? Está aqui no resto do enunciado. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Porque aonde estava esse filho? Se a gente vai lá para Apocalipse capítulo 12, versículo 5, no finalzinho do 5 diz assim: e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então Jesus ascendeu ao céu. Sim. Satanás não tinha mais como agredir a Jesus, porque Apocalipse capítulo 12, 7 até 10 explica que Satanás foi arrancado do céu. Ele não tinha como estar no céu atacando Jesus. Dada essa condição derrotada, fracassada de Satanás, que não consegue atacar Jesus, quem que ele tem condição de atacar? O descendente que está na terra. E veja bem. Percebe como a segunda parte da profecia, que repete a primeira, amplia e explica questões. E veja bem, Satanás... a gente vai lá no Bereshit, quando fala que Satanás iria ferir o calcanhar. Calcanhar, Akav, mesma raiz de Akrav, que é escorpião. E o escorpião, você pode traduzir por escorpião ou pode traduzir por espinhos. Espinho, agulhão. Então, como ele tenta ferir o Messias? Com espinhos na sua... uma coroa de espinhos. E profeticamente, eu disse semana passada, os escorpiões. A cauda como escorpiões. Ele tenta novamente, Satanás tentando novamente agora ferir quem? Remanescente de sua semente. Ele tentou ferir a semente com espinhos, né? e simbolicamente o calcanhar, e os remanescentes também, escorpiões. Lúcio. E aí encerra o Apocalipse 12, nós temos uma parte aí do Apocalipse 13, que Isso. é da próxima lição. Que é da próxima lição. Mas eu convido ainda para a gente ver lá na porção final de Apocalipse capítulo 12, quando diz assim, versículo 17. Deixa eu voltar aqui então. Lúcio vai voltar? Voltou, Lúcio. Já que voltou aí, lê o 17 para a gente. 12:17. 12:17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Satanás está querendo brigar com a descendência. A descendência tem uma característica: guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essa característica é essencial. Durante muito tempo se discutiu o que significa
guardar a lei de Deus e a fé em Jesus. Durante muito tempo se discutiu o que seria esse testemunho de Jesus. Inclusive, se utiliza uma outra citação de Apocalipse que diz: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E aí se fala que esse remanescente se trata da igreja adventista porque prega a obediência aos mandamentos de Deus e tem o espírito da profecia concedido a Ellen White. Eu particularmente não sou adepto dessa linha interpretativa. Ellen White mesmo disse, e eu trago agora a citação do livro do George Knight, a mensagem de 1888. Nesse livro, George Knight vai falar de um artigo que Ellen White escreveu na revista Review and Herald, em que ela fala que, para vocês terem o marcador aqui, página dos 119, 120, 121 desse texto. Ellen White diz nessa revista, não vou citar textualmente, mas fica a referência, ela aponta como a mensagem do terceiro anjo, ou a terceira mensagem angélica. A gente vai retomar, porque lá na terceira mensagem angélica, quando a gente chegar lá, vocês vão ver que tem essas mesmas características. O marcador é a fé em Jesus e a lei. Então, a característica desse remanescente é pregar uma mensagem dúplice. Por um lado, obediência expressa aos mandamentos de Deus, incluindo os 10 mandamentos, mas transbordando os 10 mandamentos. E o segundo aspecto, acreditar em Cristo Jesus como caminho para a sua salvação. Nessa interpretação, escudada naquilo que Ellen White disse, não se associa o espírito da profecia ao espírito de profecia dos escritos de Ellen White, mas se associa isso aqui ao espírito geral da profecia, então, que é apontar para Jesus Cristo, testemunho de Jesus, falar de Jesus, e nesse caso aqui ter o testemunho de Jesus é reconhecer Cristo Jesus como seu Salvador, ter impresso em si o caráter de Jesus, ser de fato descendente de Jesus. Descendência e herdar o nome implica em herdar o caráter também, em manifestar o caráter. E nesse caso, a descendência da semente, esse remanescente aqui, ele tem que manifestar o caráter de Cristo e reconhecer Cristo como seu Salvador. A mensagem desse povo perseguido pelo dragão é essa: a lei e a graça em Cristo Jesus. Permitem um último volta ao Antigo Testamento, que eu sou apaixonado. Mandamentos de Deus. O Aseret de Brot é uma ketubá. E o logo é um contrato de casamento. Então, qual é a característica desse povo? Eles têm um contrato de casamento. E veja bem, testemunho de Jesus. Jesus é quem? É o marido. É o marido. Então tem um contrato de casamento e tem o marido. Então quem é esta mulher? Então nós temos o casamento aí. O remanescente é a mulher, é Israel. A ketubá, o contrato de casamento, e Jesus, o marido. Ou seja, houve o galanteio deste noivo, que é Jesus, tem esse contrato firmado e se casa com o Eterno. É isso aí, pessoal. Verso a verso aí do capítulo 12, bem explicado, a aplicação histórica do cumprimento, os marcadores linguísticos. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, manifeste, o seu sentimento aí através do like. Comente aqui também. Hoje vai ser fácil colocar a hashtag fui até o fim. Não precisa nem do mesmo. Fui até o fim, que vai dar, apesar que a gente promete, mas vai passar de 1 hora, Fala demais. Mas espero que tenham sido úteis todas as informações, todas as falas e os slides aqui, ok, pessoal? Nosso muito obrigado aí por acompanhar a série. Fiquem ligados porque logo mais nós teremos aí a 9ª lição, ou seja, o 9º vídeo. E agora nós vamos ter capítulos mais curtos, 13, próxima lição, 14, a próxima lição. Beleza? Mas em termos de vontade de estudar, presta atenção, porque semana que vem tem as bestas do Apocalipse pra gente estudar. Vai ter bicho. Se preparem, pessoal. Até lá. Tchau, tchau. Não vai dar uma hora, não. Ai. Não vai não.